nos visitam? Tem alguém? Levante uma de suas mãos para que a igreja conheça. Tem alguém? Amém. Nesse momento, vamos abrir a palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18 ao 21. Nós estamos dando sequência dos heróis da fé registrado em Hebreus, mas eu estou querendo ler aqui em Romanos, que vai falar de Abraão. Versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Feche seus olhos, querido, agora. Peça ao Espírito Santo de Deus que vem estar ministrando ao seu coração. Não seja o Felipe, mas a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus falando aos seus corações, ao coração da igreja. Senhor Deus, queremos louvar ao Senhor pela bondade do Senhor em nossas vidas, louvar ao Senhor por esse ajuntamento, por esse momento de comunhão, de reunião em família, louvar ao Senhor por estes momentos que o Senhor reservou para nós, momento de louvor e adoração, momento agora que teremos o Senhor ministrando a Tua palavra em nossas vidas. Que o Senhor tenha total liberdade. É o que nós oramos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Provérbios diz que a esperança que se adia adoece o coração. Talvez uma das maiores dificuldades do seu coração, do meu coração, é esperar. A nossa paciência, ela é curta, e nós queremos tudo que aconteça do nosso jeito, da nossa hora, dentro da nossa urgência, dentro da nossa maneira. O século 21 poderíamos dizer que é o século que nós podemos denominar como imediatismo. É o século do fast food. Nós não temos paciência de chegar, às vezes, no restaurante e pedir uma refeição, não é verdade? Esperar que ela seja preparada, porque nós andamos com pressa. Nós andamos com pressa e com muita pressa. O grande problema é que, às vezes, queremos que Deus entre dentro do nosso imediatismo. Queremos que Deus haja dentro do nosso tempo. Nós não temos tempo para esperar, meu amado irmãos. Esperar o dia, esperar um mês, esperar uma semana, quem sabe esperar um ano ou mais. É uma eternidade para nós. Eu queria então pensar algumas coisas com você. Em primeiro lugar, muitos têm uma esperança que não se desespera. Na lenda grega, fala que quando Ulisses desapareceu, ele desapareceu,
Ele foi dado como morto. E muitos candidatos apareceram para casar-se com Penélope. E diz a lenda que ela todo dia estava fazendo uma coxa de crochê. E ela dizia para os seus pretendentes: olha, quando eu terminar de fazer essa coxa, eu me proponho em casar com você. Só que ela trabalhava de dia, desmanchava a coxa de noite, até que um dia em que sua espera foi recompensada. A espera de Penélope foi recompensada porque Ulisses voltou. Ulisses voltou. E há pessoas que têm essa capacidade de esperar. Muitos, queridos, se desesperam antes de esperar. Eu estava conversando com minha esposa à medida que eu preparava esse sermão. À medida que eu fazia esse estudo, eu estava conversando com a minha esposa de um fato curioso que aconteceu lá na França. Um homem tinha um filho com uma doença rara. O filho tinha essa doença, uma doença rara, e na época era uma doença incurável. E ele virou com seu filho por muitos anos, quase com a vida vegetativa. Até que esse pai, ele tomou uma decisão de aplicar a eutanásia. Ele tomou essa decisão de aplicar a eutanásia para o seu próprio filho. Cansou de vê-lo sofrer. E quando ele retornara do cemitério, ele recebe um telegrama de um amigo médico. Um grande centro urbano da França com a seguinte mensagem para ele: olha, acabamos de descobrir com sucesso o remédio, a vacina para a doença do seu filho. Mas já era tarde demais. Já era muito tarde. O menino já estava morto. Há aqueles que vivem com o próprio desespero, sem esperança. Vocês se lembram? Certa feita, Jesus estava lá em Jerusalém numa festa. E aí Jesus, ele deixou a festa. Jesus, ele vai deixar a festa. E ele vai para o tanque de misericórdia, para o tanque de Betesda. Preste atenção, querido, que o paralítico que estava ali havia 38 anos. Quando Jesus olhou para aquele paralítico, e Jesus, ele compadeceu daquele paralítico. O que é compadecer, querido? É sentir a dor daquele paralítico. E perguntou: queres ser curado? E o homem só tinha duas respostas: quero ou não quero. Mas ele respondeu com sutileza, com evasiva, com equívoco. Ele diz, o paralítico: eu não tenho ninguém. Em outras palavras, eu estou aqui abandonado. Eu não tenho mais esperança. E a minha esperança é a morte. A minha esperança, eu estou aqui. A esperança que eu tenho é a morte. Não tem mais jeito para mim. Não tem mais saída para a minha vida. Naquele momento, Jesus dá uma ordem: levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. Diz a Bíblia que imediatamente ele foi curado. Ele levantou e ele tomou o teu leito e foi para a sua casa. Meus irmãos, hoje eu quero falar para você sobre aqueles que esperam contra a esperança. É o que o texto diz em Abraão. Texto que diz aqui em Romanos, diz que Abraão esperou contra a esperança. E você vai perceber que a vida de Abraão, querido, Deus não agiu de acordo com as pressões que ele queria, com as pressões do imediatismo, não. Deus, ele não age da forma que nós queremos. Deus não é, vamos dizer, um jogueto na nossa vontade, não.
que nós podemos nos aproximar diante dele dando ordens. Deus, eu exijo. Deus, eu determino. Deus, eu ordeno. Deus, eu declaro. Deus, querido, não se submete às expressões da nossa hora, do momento que nós queremos, da nossa agenda. Deus não se enquadra ao nosso querer do imediatismo, não. Deus faz todas as coisas conforme lhe apraz, conforme a sua soberania, a sua vontade. Deus age em minha vida e na sua vida, querido. Vamos dizer assim, de forma artesanal. Deus, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Aconteceu isso com Ana. Ana, ela era estéril. Ana, ela queria ser mãe. As pessoas à sua volta tentaram roubar seus sonhos. Quantas vezes você no seu lugar ali de trabalho, as pessoas também tentam roubar os seus sonhos. Mas essa mulher perseverou entendendo que Deus podia irromper a sua história, mudar a sua sorte, trazer vitória para ela, abrir a sua madre e dar essa bênção a ela, de ser mãe. E ela não se desesperou, mas esperou contra a esperança. E a vida de Abraão, Deus de Abraão, o relacionamento de Abraão com Deus vai nos ensinar que o esperar vai ser um remédio, querido, para a nossa alma. Será um tônico para a sua vida, um tônico para a sua alma. E eu queria chamar a sua atenção então essa noite para 3 verdades nesse texto. Em primeiro lugar, só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus dos impossíveis. Vamos dizer, aquele que crê no Deus dos impossíveis. Vejamos primeiro, Abraão começou a peregrinar. Ele ouviu a palavra de Deus com 75 anos de idade. Olha aqui para mim, jovem. Ora, 75 anos de idade, muita gente já está pensando em aposentar, em pendurar as chuteiras, em comprar uma rede ou uma cadeira de balanço. Eu admiro estes homens de Deus que pregam a palavra. Pastor Mivaldeir. Eu lembro também do Russell Shedd. Eu falo que eu quero chegar igual esses homens pregando a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Aos 75 anos de idade, a maioria das pessoas querem fazer o quê? Encerrar sua carreira e não começar a carreira. Pois bem, Abraão aos 75 anos de idade, então se converte. Estava começando. Estava recebendo o maior desafio da sua vida, estava em pleno vigor, estava ali com planos, estava ali com desafios, estava ali fazendo planos e mais planos. Eu quero dizer a você essa noite, não há tempo, não há idade para Deus chamar a você, para Deus fazer uma obra em sua vida, fazer uma obra em sua vida, querida irmã, através de você. Não há idade para Deus cumprir grandes projetos na sua vida. É o que está escrito lá no livro de Joel. Está escrito que Deus derramou do seu espírito e diz: os velhos sonharão. Os velhos sonharão. Não é sonhar à noite aí, dormir, comer um hambúrguer e sonhar na noite. Não. É sonhar de ter projetos, de ter planos, de ter alvos. Vocês já pararam para perceber às vezes as marcas da velhice? Qual que é? É viver no passado, é contar as memórias, é falar os feitos do ontem, não é?
Mas com Deus é diferente, você olha para frente, você direciona a sua vida no lugar certo, na perspectiva certa, no lugar certo, no horizonte certo, para aquele que tem toda a autoridade de fazer infinitamente mais. O que pensamos e sonhamos, você tem sonhos para serem realizados, você tem projetos para serem cumpridos. Vocês se lembram de Caleb, um dos espias que olhara a terra prometida? Aos 85 anos de idade, este homem, ele tinha sonhos de conquistar montanhas, de conquistar terras, de enfrentar valentes. Talvez você que está aqui entre nós, com cabelos grisalhos, não é? Entenda uma coisa, Deus pode começar projetos na sua vida ainda hoje, através da sua vida. Você pode esperar a Deus, em Deus, mesmo contra a esperança. Mesmo contra a esperança. Em segundo lugar, Abraão é constituído pai de muitas nações, sem ter sequer um descendente. Abraão é constituído pai de muitas nações, sem ter um descendente. Ele tinha 75 anos de idade, não tinha filhos, sua mulher era estéril. O seu nome, Abraão, significa grande pai. Queridos, eu imagino o constrangimento de Abraão. Eu fico imaginando o constrangimento de Abraão. Alguém chegava perto dele, alguém cumprimentava Abraão. E você é o grande pai, quantos filhos você tem? E ele dizia nenhum. Mas que grande pai é você então? Que grande pai é você então? E os anos se passam e um dia Deus resolve mudar o nome dele de Abraão, o grande pai, para Abraão, pai de muitas nações. Só que ele não tinha filhos ainda. Só que Abraão, que ele foi mudado, seu nome foi mudado, ele não tinha filhos ainda. O filho da promessa não tinha nascido ainda. E ele enfrentava sérios problemas ainda. A idade avançada, a esterilidade da mulher. Só que depois de 11 anos que Deus fizera a promessa de lhe dar um descendente, já estava, portanto, mais ou menos 86 anos de idade. E um dia Sara disse a Abraão: olha, Abraão, Deus se esqueceu da promessa. Sara dizia: olha, Deus esqueceu da sua promessa. É melhor dar uma mãozinha para Deus. Ter um filho comigo que não vai ser, porque eu sou estéril. Já que tem 11 anos que Deus prometeu e ele não cumpriu, então faz o seguinte, Abraão: nós temos que arrumar uma barriga de aluguel. Você vai ter um filho com a minha serva. Você vai ter um filho com Agar, a minha serva. Mas Samuel foi o fruto, queridos, da impaciência de Sara, e não da fé de Abraão. E não da fé de Abraão. Talvez você que está aqui hoje passe pela angústia que tomou conta de Sara. Talvez é a conversão do seu marido. Quem sabe é a conversão do seu filho, da sua filha. Quem sabe é a conversão do seu pai. Quem sabe é a restauração do seu lar ali. Quem sabe é a restauração do seu casamento. Você já parou para pensar, querido? O que é esperar 11 anos uma promessa? Não são 11 dias não. 11 anos uma promessa. Não era o desejo dele, era uma promessa feita por Deus a ele. Não foi ele que tomou a iniciativa. Foi o
próprio Deus que tomou a iniciativa. Foi o próprio Deus que prometera a ele. Eu imagino a situação de Sara, cada ano que passa, cada regra que ia embora, e o milagre não acontecia, e a promessa não se cumpria. Agora pense comigo, olha para mim. Abraão tem 100 anos de idade quando Isaac nasceu. E Sara não acreditava mais. E aparece aquele anjo dando a notícia, olha, Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa. E diz a palavra de Deus que Sara riu. E foi um riso de incredulidade. Um riso de incredulidade. E Deus foi tão forte e disse que quando o menino nascer vai se chamar riso. Que quando o menino nascesse ia se chamar riso. Isaac. Isaac. O corpo de Abraão já estava amortecido. Sara já havia passado o tempo de ser mãe. Sara ainda era estéril. Não é verdade? O bom senso dizia o seguinte, olha, é impossível. A razão dizia o seguinte, ó, não pode ser. Mas a fé fala diferente. Se Deus quiser, é possível. Se Deus quiser, Ele faz. Abraão esperou 25 anos. Querido, será que nós temos essa capacidade de esperar 25 anos por uma promessa? Será que nós temos perseverança como de Abraão para orar por uma causa por 25 anos? Será que nós já não teríamos jogado essas promessas no túmulo do desespero? Abraão acreditava que a promessa de Deus não podia falhar. Olha o versículo 20 e 21, acompanhe comigo. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, não só convicto, olha aí, plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Agora note uma coisa, olha para mim, no nascimento de Isaac, até a entrega de Isaac para o sacrifício, possivelmente passaram mais 14 anos. E a chegada desse menino foi algo fabuloso, foi algo tão fantástico na vida dessa família. Diz a Bíblia que no dia que Isaac desmamou, Cláudio, olha o que aconteceu, fizeram um banquete, fizeram uma festa. Fizeram uma festa, querido. Que maravilha, você já viu isso? Fazer uma festa que o menino está sendo desmamado ali. Deus, Ele tem promessas para a sua vida. Você crê nisso? Deus, Ele tem promessas para a sua vida. Deus, Ele tem promessa para a sua casa. Deus, Ele tem promessa para o seu lar, para este filho querido, para essa filha. Deus, Ele tem promessa. Ele tem promessa para nós. Deus, Ele não submete às pressões da nossa hora, da nossa agenda. A gente vê histórias e mais histórias da Bíblia. São várias histórias que a gente vai passando e vai vendo. Deus cumprindo no momento certo. Deus cumprindo na hora certa. Deus olhando cada detalhe. Você crê nesse Deus? Você crê que Deus pode fazer o impossível se tornar possível na sua vida? Você crê que a sua casa e seu lar será salvo? Você crê que Deus pode ir lá na sua casa agora, através da fé em Cristo Jesus?
Agora pense comigo que esse menino era a esperança da família, era o filho da promessa, era o herdeiro de toda a riqueza. Deus tinha prometido que ele seria pai de muitas nações. Deus tinha prometido que todas as famílias da terra, famílias da Europa, famílias da Ásia, famílias da África, famílias norte-americanas ou latino-americanas, todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão. Agora um dia Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pega teu filho, teu único filho, a quem amas, vá ao monte Moriá e ofereça teu filho ali, sacrifício a mim. Talvez Abraão pudesse pensar: eu estou muito velho, eu estou aqui com a visão embaçada, não é? Talvez Abraão dissesse: Deus, eu não entendi direito, me dá um mês para jejuar, para orar. Talvez Abraão dissesse assim: olha, esse pedido é complicado, tenho que compartilhar com a minha esposa, tenho que compartilhar com Sara, porque essa decisão não posso tomar sozinho. Diz a Bíblia que naquela mesma noite Abraão levantou de madrugada, ele achou ali lenha e pôs a lenha sobre o animal, chamou os 2 servos, pegou o menino e caminhou rumo ao monte Moriá. Você já pensou, querido, como que estavam as emoções deste pai? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que foram 3 dias de caminhada? Cada passada que dava era uma fisgada no coração, era uma fisgada na alma. Você já parou para pensar, talvez o menino agora estava ali adolescente, exultando de alegria para fazer uma viagem com seu pai, e a mãe tinha ficado agora em casa, agora estou pegando a minha independência. Você já parou para pensar no momento daquela viagem? No momento daquela viagem, quando na parada para dormir, enquanto o menino dormia, enquanto aquele menino estava ali no cantinho dormindo, aquele pai vai olhar para aquele menino e vai dizer: meu filho, não sabe o que eu estou fazendo, estou levando você para o sacrifício. Estou levando você para o sacrifício. Depois de 3 dias avistar o monte Moriá, Abraão disse para os 2 moços: olha, agora vocês podem ficar aqui, o menino vai adorar comigo lá, e tendo nós adorado lá no monte, nós retornaremos, nós voltaremos. Olha para mim, por que Abraão disse isso? Por que Abraão falou isso? Por que Abraão falou essas palavras? Porque diz a Bíblia que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Ele acreditava na ressurreição do seu filho. Até que o menino pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E naquela convicção, naquela fé, naquela convicção inabalável, ele responde: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício. Ele creu contra a esperança. Havia um substituto de Isaac, porque Deus, ele não queria o sacrifício de Isaac. Deus queria o amor de Abraão. Deus honrou Abraão. Deus fez as promessas a Abraão. Porque havia naquele homem a paciência em esperar em Deus. Será que você e eu, nós temos essa capacidade, querido? De crer desse jeito, de confiar em Deus desse jeito.
de esperar uma unção sobrenatural desse jeito. Tenha paciência, Deus está no controle. Mesmo quando tudo parece andar de forma contraditória, mesmo quando parece estar andando contra a mão de Deus, mesmo quando parece que a fé luta com